Queremos saudar todos vocês que estão conosco nessa transmissão ao vivo aqui da Igreja Central. E quero convidá-los a cantarmos conosco nesse momento de adoração, de louvor, uma música que fala que se nós buscarmos a Jesus, nós vamos encontrar a paz. Que você busque a Jesus aí na sua casa, na sua vida, dia a dia, e você vai receber a paz que só Ele pode dar. Hino 117 do Inário Adventista. Cante conosco, adore aí na sua casa, sinta a paz que só Jesus pode dar. É em Jesus que nós achamos um Salvador. A certeza que podemos ter nesses dias de desesperança é que Deus escreveu o nosso novo nome lá na glória. O nosso nome está escrito lá no céu. Ele comprou a nossa vida com o nosso sangue. O hino de número 212 do Inário Adventista, ele fala que o meu nome está escrito na glória, que o seu nome está escrito na glória. Essa é a maior alegria que podemos ter nessa manhã de sábado. É que nós éramos pecadores e Deus nos resgatou. A sua graça nos encontrou e é por isso que o nosso nome está lá na glória. Cante com alegria. Seu nome está escrito na glória. Seu perdão deu-me vida, paz e
de me ouvir o pecador, mas o céu abriu-se, então eu vi o meu nome escrito ali. Há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Santos anjos cantam essa história, o pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morar eu vou. Aleluia, salve estou, foi seu sangue que me livrou. Pela eterna graça, louva a Deus, para o lar celeste vou. Há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Santos anjos cantam essa história, o pródigo volveu. Pois há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morar eu vou. Com tudo que acontece ao nosso redor, nós, como adventistas do sétimo dia, podemos ter a certeza de que o nosso rei está voltando. Essa deve ser a exclamação mais vibrante, mais certeira. A trombeta que deve soar por todos os cantos é que o rei está vindo. Ele vem buscar uma igreja preparada. Ele vem buscar a você, meu querido amigo. Ele vem buscar a cada um de nós. As ruas, elas estão vazias. O trabalho, ele já terminou. Não há tráfego nas ruas. O barulho já cessou. Esses são sinais de que Jesus está voltando para nos buscar, para que nós possamos morar com Ele eternamente. Creia nisso e cante, exclame, exalte, dizendo: o Rei vem vindo. Está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor, em suspense está a terra. A certeza é que Jesus, quando voltar, irá abrir todas as sepulturas. Todos os que morrem no Senhor serão ressuscitados para desfrutar da grande alegria de ver o seu Salvador voltando. Abrem sepulturas, onde a ordem do Senhor, os gemidos ressuscitam. Hosanas e louvor, mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas.
salvos estão subindo. Ouvimos os coros angelicais. Há um regozijo, porque Ele está voltando buscar o seu povo. Aleluia, porque Jesus nos ama e vem nos buscar. Ele vem buscar a mim e a você. Aleluia. O nosso Rei vem nos buscar. Oremos então. Pai querido que estás no céu, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos aqui de te louvar, Senhor. Senhor, obrigado por mais um sábado. Abençoa cada família e cada mãe neste sábado, Senhor. Abençoa cada um deles e que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles louvando aqui conosco. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tem outro aqui, ó, pastor. Olá, feliz sábado. Que bom estarmos reunidos todos juntos mais uma vez, através dessa live, aqui diretamente da Igreja Central de Capim Grosso, onde a gente consegue matar um pouco a saudade dos irmãos, transmitir um pouco do louvor, do canto, e também alcançar os corações que estão um pouco distante da gente. Nesse momento a gente tem centenas de pessoas nos acompanhando, espalhado por esse Brasil, fora do Brasil. E que bom que você está conosco mais uma vez. E todos são bem-vindos e juntos iremos, nesta manhã, entrarmos na presença de Deus através do louvor e adoração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que assim possamos continuar na presença do Senhor. Cantemos juntos uma música que fala que quando estamos em oração, nós encontramos calma. Que aí na sua casa você sinta calma. Que Deus, que tudo pode, invada o seu coração, a sua adoração no seu lar. E você sinta a calma que uma oração pode dar. Que Jesus te alcance e que essa música prepare o seu espírito para juntos adorarmos nessa manhã de sábado. Sinta a calma que uma oração pode nos dar. Orar a Deus.
Fale com Deus nessa manhã. Sinta como é um privilégio falar com Ele. Lance toda a tua apreensão aos pés do Salvador. Sinta que o céu está aberto. O Rei do universo está na sua casa. Está com você, ouvindo o seu clamor. A grandeza de Deus, Ele te ama. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites em seu perdão. Encontro paz. Que a paz de Jesus invada a sua vida nessa manhã. É um privilégio estarmos tendo Jesus nos nossos lares. E que esse privilégio toque o seu coração nessa manhã. Que você sinta que com Jesus todas as nuvens negras irão passar. Fale com Ele. Fale dos seus anseios, das suas dificuldades, porque Jesus está aí com você. Ele quer dar a sua paz, a paz dele, e você será inundado nessa manhã com o poder e com a paz que vem de Deus. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites em seu perdão. Encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites em seu perdão. Encontro paz. Deus, nessa manhã de sábado, o teu povo agradece pelo despertar com vida que tu nos dá. E queremos te implorar que a tua paz seja derramada no coração de cada adorador. Aceita a nossa adoração. Mas também queremos te pedir, Senhor, que tu possa encontrar a cada mãe que nos ouve. Que elas sintam afagadas e abraçadas. Que o teu amor seja derramado na vida de cada uma delas. Ó Deus, estamos em tempos difíceis. Precisamos da tua paz. E é por isso que nós clamamos nessa manhã. Enche-nos da tua paz, Deus.
enche-nos do teu amor. E que todos que nós amamos sejam também enchidos pelo teu amor e pela tua paz. Esteja conosco nesse culto de sábado. E que em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé, e por teu nome eu vou chamar, pra lá das ondas vou andar, e se a maré subir no teu abraço eu vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. No mar tua graça é abundante, as tuas mãos vão me guiar. O medo acampa em minha volta, contudo tu não falhará. E por teu nome eu vou chamar, pra lá das ondas vou andar, e se a maré subir no teu abraço eu vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me onde confiança sem fronteiras, quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me pro lado que é o mais profundo, chegará uma fé sem fundo, mergulhado em tua presença. Guia-me onde a confiança
subir no teu abraço eu vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Nós queremos estender aos nossos amigos que nos visitam o nosso abraço, que vocês se sintam abraçados por nós. Alguns detalhes a gente precisa explanar à igreja. A primeira é que nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo. Nossa equipe, ela encontra-se toda com máscara. Nós não podemos, irmãos, o nosso desejo era que vocês estivessem conosco aqui, adorando nos bancos da igreja. Mas nós estamos com a equipe, a quantidade suficiente que é prescrito no decreto municipal. Então, nós não podemos receber você. Mas que você se sinta nos recebendo em sua casa, todos os sábados nessa transmissão, que para nós é uma honra, é uma alegria adentrarmos a sua casa. Que você, nessa manhã de sábado, sinta-se abraçado por cada um de nós. Que a mensagem cantada e falada, ela alcance o seu coração. E acima de tudo, nós saudamos como o apóstolo Paulo sauda, fazendo votos para que tu vá bem, que a tua saúde vá bem. Então, acima de tudo, fica em casa. Vamos adorar o Senhor na beleza da santidade, nas nossas residências. Que você adore, você se coloque de pé, que você cante, que você exalte. E é a você, meu querido amigo, que nos visita nessa live, para nós, o nosso coração está agradecido. Estamos extremamente alegres por ter você aqui conosco. Que você sinta o abraço do Mestre a cada dia, a cada minuto. E que esse abraço do Mestre o envolva a cada dia. Eita, chegou no limite aqui. Nós chegamos no nosso momento da nossa lição, da Escola Sabatina. Mais uma vez estamos aqui com Gessé e Edson, né? Ponta direita, ponta esquerda, tudo atacante aqui, de centroavante em diante, né? Mas que bom nós estarmos aqui juntos mais uma vez. E vamos recapitular a lição 6, né? O tema dessa semana é muito interessante, porque a interpretação é necessária. Eu vou começar, semana passada comecei com o Gessé, vou começar com o Edson agora, vamos inverter um pouquinho. Edson, por que a importância dessa interpretação? E Gessé, Hebreus 11, verso 6, também fala um pouco sobre o verso central de toda a lição. Então eu vou começar aqui, não teve jeito, caiu para ele, o verso central e depois eu volto para você da importância da interpretação. Então, primeiramente, eu gostaria de desejar um ótimo sábado, um bom dia a todos que estão nos assistindo, que Deus possa lhe alcançar onde você está. Então, o verso para memorizar está em Hebreus 11, verso 6, como o pastor falou, e diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador
dos que o buscam. Fé. Fé dentro do contexto central. E por que da interpretação ser tão importante aí, Edson? Olha, a gente precisa interpretar, porque se nós não lermos texto com o texto, nós podemos cair em uma cilada de isolarmos algum texto. A lição aí de sábado, ela fala isso sobre a interpretação. Então, a narrativa, ela é importante. E quando nós lemos qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa interpretar. Então, a interpretação, ela tem que acontecer. Agora, tem que acontecer como? Quais são os princípios que nós temos que balizar essa interpretação? Isso é o que deve ser importante. Porque, ao lermos, nós vamos ter que dar a nossa interpretação do caso. Ok. Eu me lembro quando eu estudava, isso não faz muito tempo, viu, Gessé e Edson? A gente é um eterno aprendiz, estudante, né, que dizia assim: quem lê e não sabe interpretar, se torna um analfabeto. Ou seja, não conseguiu entender o que a mensagem quis dizer. Mas, Gessé, por que a interpretação ela é necessária nesse caso? E vamos entrar um pouquinho sobre já as suas pressuposições quando a gente entra aí. Então, primeiro, a questão da interpretação. Semana passada, nós destacamos a clareza da Bíblia. E aí pode parecer um tanto contraditório essa semana a gente iniciar dizendo que é necessário interpretar. Para aqueles mais relutantes, podem olhar e dizer assim: não é claro, e para que interpretar? Na vida, para tudo, nós precisamos usar a interpretação. Nós nos deparamos perante o semáforo, que está lá vermelho, verde e amarelo. E nós precisamos interpretar aquele semáforo de acordo com o contexto das leis de trânsito. A mesma coisa acontece com todos os textos que nós lemos e que não é diferente com a Bíblia. Nós precisamos interpretar a Bíblia dentro do contexto que ela é escrita, que ela foi escrita. E entrando na parte de domingo, nas pressuposições, o que acontece com as pressuposições? Todos nós trazemos pressuposições do nosso dia a dia, do nosso lar, do ambiente em que vivemos. E aí nós temos que ter muito cuidado quando nós interpretamos e trazemos essas pressuposições para a interpretação. É interessante quando a gente lê os livros sinóticos ali do Novo Testamento, a gente vê que teve as mesmas situações, mas que cada um escritor deu ênfase a uma faceta da história. Porque foi aquilo que chamou a atenção dele. Então a gente vê, a mensagem e o evento foi o mesmo, mas algo chamou a atenção de Mateus que não foi o que chamou a atenção de Lucas, que não foi a mesma coisa que chamou a atenção de Marcos. Então o que a gente vê ali? A gente vê que quando nós vamos ver uma mensagem, as nossas tendências, aquilo que nós somos, aquilo que são as nossas pressuposições, elas vão nos chamar a atenção a algo que alguém não será chamado a atenção. Aí está a questão de interpretar. E é aí que nós temos que ter o cuidado, porque essas tendências podem nos levar para caminhos que realmente não era aquilo que o texto bíblico queria nos trazer. Ok. Gessé e Edson, eu me lembro de um texto aqui, uma passagem da Bíblia que diz assim: se seu olho te faz pecar, arranque-o, né? Se tua mão te faz pecar, arranca. Precisa da interpretação num texto desse? Quanto à questão da pressuposição, eu acho que é importante a gente destacar que não há como nós nos desfazermos das nossas pressuposições. Todos nós temos, como Edson bem colocou, os escritores da Bíblia, quando eles escreveram, receberam inspiração
e escreveram, eles tinham as suas pressuposições, e elas estão implícitas no texto. Quando nós vamos ler a Bíblia, a nossa visão de mundo, ela também está presente em nós. Mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude para que nós não coloquemos as nossas pressuposições além do que está ali dito no texto. Aí eu acho que engloba o verso para memorizar. A fé de que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade é que nos faz termos a certeza que as nossas pressuposições, elas não vão afetar a essência da palavra de Deus. Porque nós cremos, e a lição aí fala de João capítulo 16, versículo 13, que diz que o Espírito da verdade nos guiará para toda a verdade. Então, lançando a mão da fé, é que nós sabemos, temos a convicção, que se você, como estudante da palavra de Deus, buscar a verdade, Deus lhe guiará a toda a verdade. Nesta questão da pressuposição, nós temos que diferenciar essa nossa visão de mundo que nós trazemos, íncita em cada um de nós, e a nossa vontade de querer pegar o texto bíblico e adequar às nossas necessidades. Isso é que nós não podemos admitir de forma alguma. Nós não podemos querer que a Bíblia se adeque a nós. Nós que precisamos nos adequar à verdade bíblica. Ok. Falando assim sobre Bíblia, é interessante que a Bíblia, a tradução, ela vem de uma linguagem muito antiga. E aí a gente tem a tradução e também a interpretação, né? Quais as nuances que a gente pode, aprendizado que a gente pode tirar nesse contexto? Porque, por exemplo, aí vem do aramaico, do grego, do hebraico, né? Algumas outras línguas ali paralelas, mas, além disso, de ter cada um o seu tempo, a gente precisa também interpretar. Como a gente consegue contextualizar tudo isso? Olha, a primeira coisa é diferenciar tradução de interpretação. Eu acho que isso é muito importante. Traduzir, o dicionário da língua portuguesa diz que é transpor de uma língua para outra. Então, nós temos a Bíblia, que foi escrita, o Antigo Testamento, ela foi escrita, na sua maioria, em hebraico e uma parte em aramaico. E o Novo Testamento no grego koiné. Então, eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, não falamos essa língua. Então, eu não falo hebraico, eu não falo aramaico, muito menos grego koiné. Então, o que acontece? Nós dependemos, para ter essa palavra de Deus em nossas mãos, de tradutores. E aí eu evoco, convidar os irmãos a lembrar do João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para a nossa linguagem. Então, nós tivemos vários tradutores, estudiosos, que conheciam a escrita e a linguagem de que foi feito a Bíblia, e colocaram essa tradução para que os alemães, os brasileiros, os portugueses, os ingleses, pudessem ter essa mensagem. Isso é tradução, é você transpor de uma língua para outra. Já a interpretação é dar o sentido, é conceber uma realidade para si. Então, eu leio aquilo e trago aquela mensagem para mim. Eu transponho aquela realidade para mim. Aí, nessa interpretação, infelizmente, nós somos humanos, cheios de pecado, e temos muitas coisas que nos fazem colocar no nosso jeito. Aí é que está tem que estar a nossa preocupação. A palavra de Deus, ela não tem que ser dobrada para ficar na minha preferência. Então, é no momento da interpretação que nós temos que clamar que o Espírito de Deus esteja em nós, para que nós não mudemos a interpretação, não colocamos ela do nosso jeito para alcançar uma vontade minha.
Então, a pureza, ela pode acabar nesse momento, quando a gente tende a interpretar do nosso jeito. Aí, no caso, na sua fala, me faz lembrar o que Gessé falou, que não tem jeito. A gente pega o texto da tradução, você vai pegar a sua cultura e vai ter uma certa influência, né, Gessé? Influência. E nessa parte de segunda-feira, tradução e interpretação, há um detalhe muito delicado. Porque em toda essa fala de Edson, da questão da tradução, nós temos que nos lembrar que quando os tradutores fizeram a tradução do original para aquilo que nós temos hoje, houve também interpretação. Por quê? Porque muitas palavras que existiam no grego, que existiam no aramaico, que era uma língua mais limitada do que as línguas de hoje, palavras que naquele momento tinham apenas um sentido, hoje existem diversos sentidos. E o tradutor, ele teve que, no momento que estava traduzindo, dar uma interpretação para colocar na língua dos dias atuais. E aí mora um perigo também, porque nós não podemos nos esquecer que a palavra inspirada é a palavra original, que muitos de nós hoje não temos acesso. Então, isso que nós temos hoje, que é uma tradução carregada de interpretação, muitas vezes vai traduzir algo que é o íntimo do tradutor. E muitas vezes nós temos que voltar até o original para ver o que realmente o original queria dizer em determinado assunto. E nós sabemos que isso existe em diversas partes da Bíblia. Um grande exemplo é o que Jesus disse a um dos bandidos que foram crucificados com ele, né? A célebre frase: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Onde em muitas Bíblias a tradução foi um pouco, pegaram uma vírgula e mudaram de lugar, e aí diz: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para tirar essa dúvida, é necessário voltar ao original, inspirado por Deus, para que fique claro que Jesus não disse que estaria naquele dia com um bandido no paraíso. Interessante, Gessé, que quando você toca nesse texto, a gente faz menção aí que a grande influência está nas duas coisas, né? A tradução, sem a vírgula, gera uma outra interpretação, né? É interessante que a lição aí de segunda, ela fala sobre hermenêutica bíblica. Então, a interpretação da Escritura é uma ciência, é a hermenêutica. Isso nós vamos encontrar em outros cursos. Hermenêutica vem de Hermes, que na mitologia era o mensageiro que ouvia as mensagens dos deuses e traduziam para os seres humanos. Então, aí nós entendemos que essa ciência hermenêutica, ela é uma ciência que você lê a mensagem e interpreta para que aqueles que vão receber essa mensagem, recebam ela já interpretada. E é importante frisar o que Gessé explicou, que às vezes essa interpretação, ela está cheia dos ideais de quem o interpretou. É importante, inclusive, a gente lembrar aos nossos irmãos que muitas vezes nós temos em nossas casas não apenas uma Bíblia traduzida, mas nós temos versões. Então, se a Bíblia traduzida, ela já pode se afastar um pouco do original, imagine as versões mais dinâmicas. E aí nós temos, por exemplo, quais seriam essas traduções? Nós temos aí a Revista e Atualizada, primeira edição, segunda edição, a Revista e Corrigida, e já nós temos as versões, que seria a Nova Tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva. Então, é errado nós lermos essas versões de forma nenhuma. Não é isso que nós estamos aqui dizendo. Mas é importante que você tenha em mente
que estas versões, elas estão carregadas de interpretação do tradutor. Ele fez uma versão mais dinâmica do original. E por isso, existe um grande risco dessa versão ela estar afastada do sentido original da palavra inspirada. É interessante que para o tradutor também não é nada fácil, né? Por exemplo, para nós brasileiros, a gente usa a palavra amor para tudo, para tudo. Se é para com uma mulher, eu te amo, a gente já entende que é um amor sentimental. Se é para um alimento que você gosta, eu amo macarrão. Então é amor para tudo. Só que no grego existe a palavra amor, uma definida para cada coisa, né? Então, para o tradutor, fica meio difícil também certas traduções. E cada linguagem, cada língua, não é linguagem, ela tem algumas especificidades. A gente vê, eu lembro de uma palestra de Ariano Suassuna, que ele fala sobre o glass no inglês, né? O glass pode ser muita coisa. Então é aí que entra o intérprete. Então nós temos que estar cientes desses tipos de interpretações que vai haver, que vão estar no texto. E entendermos que quem a traduziu, houve uma interpretação, e ele disse, olha, essa palavra aqui, o melhor aqui no inglês, para eu colocar essa palavra, eu vou colocar aqui tal palavra. Então, só nesse colocar essa palavra, nós podemos fugir de todo o contexto do original que está lá, escrito no grego, no hebraico e no aramaico. É interessante essa parte, né? Me faz lembrar que todo tradutor é um traidor, né? Então a tradução ela nunca sai 100% conforme, né? Mas também agora a gente saindo um pouco da tradução e interpretação, chegamos numa fase meia crítica aqui, né? Falando sobre a Bíblia e a cultura, né? Se tem a tradução, se tem a interpretação, e agora? A cultura agora entra a Bíblia com a cultura. A Bíblia e a cultura. Desde semana passada nós falamos sobre cultura, tradições, né? E a cultura ela entra nos dois pontos. Ela entra tanto no momento em que a Bíblia foi escrita, como agora no momento em que nós vamos interpretar a Bíblia. Dois tempos. Dois tempos. A lição aí conta a história de Paulo lá em Atenas, né? A gente vê lá que ele encontrou lá um objeto de culto dizendo ao Deus desconhecido. E Paulo diz, olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram aqui, é o Deus que eu estou pregando. Esse que vocês não conhecem, eu sei quem ele é. Então a gente vê Paulo pegando a Bíblia, a palavra de Deus, e achando um correlato na cultura da pessoa, e dizendo, ó, esse aqui que vocês não conhecem, a palavra de Deus diz que é esse homem, Jesus Cristo, o Salvador. Esse Deus que vocês aqui culturalmente não sabem quem ele é, a palavra de Deus diz quem ele é, e é sobre ele que eu estou pregando. Aí a gente vê que a cultura ela é subordinada à palavra de Deus. Agora parece que tem um grau de esperteza de Paulo, né? Com certeza, era justamente isso que eu ia destacar. Paulo, ele usa a cultura primeiro para sedimentar ali, para depois ele trazer a palavra. E é interessante que ele não descarta a palavra. Pelo contrário, ele usa a esperteza para conquistar. Porque ele nem só fez uso da questão do Deus desconhecido, mas as palavras de Paulo foram retiradas de textos de eruditos do povo grego. Quando ele diz assim, porque nele nós nos movemos e existimos. Se nós formos verificar, essas palavras não são palavras somente da Bíblia, porque isso era uma verdade bíblica, mas eram palavras da literatura grega, de grandes filósofos daquele tempo. Então, ele usa a esperteza aí para conquistar o povo e depois
passar a mensagem bíblica. É porque se ele afronta a cultura, a gente vê que lá houve um burburinho com a mensagem que Paulo estava pregando. Então, Paulo, ele havia feito uma grande sondagem, porque a gente vê no texto de Atos ele dizendo assim, olha, eu passei pelos lugares de adoração e encontrei objetos com essa escrita. Então, Paulo, ele estudou a cultura e para que a mensagem da salvação não fosse blindada e o pessoal não fosse alcançado, ele pega a palavra de Deus e aplica ali na cultura grega, para que os gregos pudessem compreender a mensagem. Isso é uma forma de interpretação, porque Paulo tinha uma mensagem importante, que é a mensagem da salvação, para dar aos atenienses. Mas o que ele faz? Ele aplica culturalmente para que eles conseguissem entender quão grandioso era aquela mensagem. A gente vê Paulo sendo usado para transmitir a palavra de Deus. Daí nós tiramos a grande lição que a cultura deve ser respeitada, mas ela não pode se sobrepor à palavra de Deus. Agora, a nossa natureza pecaminosa, mudando aí de dia da semana, a nossa natureza pecaminosa, caída, ela pode afetar também tudo isso aí? Este é um grande perigo na interpretação bíblica, né? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado embota a nossa mente em todos os aspectos e principalmente quando nesse aspecto de interpretação da palavra de Deus. A gente vê isso na história dos fariseus, né? Eram homens eruditos, conhecedores dos textos bíblicos. E eu quero convocar os irmãos a lembrarem que quando os magos vieram do Oriente, que eles se encontraram lá, quem deu a informação onde o rei dos reis iria nascer, onde estava predito o nascimento, foram os teólogos. Mas eles não se encontraram lá para ver o rei nascer. Por que eles não fizeram isso? Por que o povo não entendeu que Jesus era o Messias? Por causa das suas concepções, por aquilo que estava impregnado a sua alma. Então eles olhavam para o texto bíblico e diziam, não, Jesus montar num jumentinho, ele não ter formosura, não ter grandeza nenhuma, mas é o Salvador. Então a mensagem estava lá, mas o egoísmo, as coisas, a própria interpretação de dizer, não, eu não aceito um Salvador desse jeito, eu não aceito um Messias desse jeito. Então esses ideais fizeram eles se afastarem, eles fugirem completamente e não entender que Jesus era o Messias, mesmo tendo todos os profetas, tudo o que havia sido anunciado e predito. E aí mora um grande perigo, porque quando nós falamos assim que o pecado ele atrapalha a nossa interpretação, pode surgir alguém que diga assim, então nós precisamos procurar alguém que não tenha pecado para interpretar a Bíblia para a gente. Mas não existe isso, porque no fim das contas, todos nós somos pecadores. O que nós precisamos é pedir mais uma vez ao Espírito Santo que ilumine a nossa interpretação, que bloqueie o pecado em nossas vidas para que nós possamos interpretar segundo a vontade de Deus. E segundo, um outro ponto, o que nós precisamos quando nós estudamos a Bíblia é justamente irmos até a Bíblia com humildade, né? Destituirmos totalmente o orgulho que é inerente do nosso ser e buscar a verdade bíblica com humildade. É interessante que a lição aí, ela fala sobre a gente abordar com fé
submissão. Porque o que acontece? Tem uma pergunta que eu queria deixar para os irmãos que estão nos ouvindo. Diz assim: você já lutou contra a convicção de algo que leu na Bíblia? Porque quando a gente se despoja, quando a gente se submete, ao invés de querer que a Bíblia se submeta à nossa convicção, aí a gente encontra a verdade. Então, nada melhor do que a passagem bíblica que diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Então, aquele que busca a verdade, ele não pode ir cheio. Se o copo estiver cheio, não tem como agregar nada. Então, nós temos que nos esvaziar para que Deus nos encha. Se você chega cheio de critérios, de convicções, e entra em choque com a palavra de Deus, você não vai absorver nada. Porque uma esponja cheia, ela não absorve nada. Mas se a esponja estiver vazia, Deus irá encher essa esponja com o seu poder, com aquilo que nós devemos entender. Eu diria que de tudo que nós falamos aqui, nós falamos da hermenêutica, falamos da questão da interpretação, da tradução, mas este é o ponto principal da lição desta semana. O segredo para que nós interpretemos a palavra da forma adequada é justamente este: irmos até a palavra vazios de nós mesmos, para que a palavra nos encha. Ok, muito obrigado, Gessé, muito obrigado, Edson. E eu quero finalizar, da mesma forma da semana passada, um texto que está no livro Mensagem aos Jovens, página 260, que diz assim: você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Ficará muito longe e distante do ideal divino. Que Deus nos abençoe e vamos prosseguir com o nosso culto. Amanhã é o Dia das Mães, o dia em que voltaremos. Então, amanhã será o Dia das Mães, o dia em que voltaremos o nosso pensamento e o nosso coração, de modo muito especial, para a figura daquela que merece de maneira destacada nosso respeito e consideração. Entre as muitas datas de comemoração a fatos e vultos, nenhuma mais evocadora e sugestiva do que esta. E digo mais, nenhuma é tão significativa e justa. Este dia tem um significado muito profundo, porque nela se presta uma homenagem muito sincera e merecida à mulher que tem sido a inspiradora de grandes homens, de grandes pessoas. A primeira conselheira de todos aqueles que se têm notabilizado no mundo dos negócios, da política, das descobertas, das artes, enfim, de todos os empreendimentos humanos. Sem dúvida, prezados filhos, vocês se lembraram de comprar um presente rico ou pobre para as vossas mães. Mas não esqueçais de que o maior e mais precioso presente que elas desejam é o carinho e o amor dos seus filhos. Esta é a única recompensa que elas esperam de vós por tudo o que fizeram, pelas lágrimas derramadas, pelas amarguras que tantas vezes sentiram. Lembremos-nos também daquelas que, por haverem descansado, não podem mais receber a nossa homenagem. Mas vocês, filhos, não esqueçam das palavras destas mães. O presente que vocês podem dar a elas hoje é viver os conselhos que elas lhes deram enquanto vida tinham. Por último, lembremos-nos também daquelas que por toda a vida desejaram um filho,
mas por não alcançarem este sonho, adotaram crianças e têm sido para elas as mais ternas e dedicadas das mães. Ao concluir, sem usar substantivos eruditos, nem adjetivos retumbantes, desejo depor o meu modesto, mas comovido preito de toda gratidão à minha mãe, a quem devo muito do pouco que sou, do pouco que alcancei na vida. E quero dedicar também uma prestimosa gratidão a todas as dedicadas mães da minha igreja e da nossa comunidade. Queridas mães, vós sois do mundo o que há de mais puro e o que há de mais santo. Por vós somos o que somos. E sem vós, a nossa vida seria vazia e sem sentido. Põe a viver uma vida mais pura e mais conforme, de acordo com o modelo da vossa vida, que vós idealizastes para nós algum dia, embalando o berço entre lágrimas e alegrias. Feliz Dia das Mães. Deus as abençoe. Posso conhecer alguém que me ama loucamente. Poderia ver alguém que se preocupa e me quer bem, mas não é igual o amor que mamãe tem por mim. A mamãe, eu vejo o que fizeste por mim. A mamãe, tu me amaste antes de o primeiro amor que tive de alguém foi de mamãe. A primeira voz que ouvi em minha vida foi também. Peço ao meu Jesus, proteja e guarde quem me proteger. A mamãe, eu vejo o que fizeste por mim. A mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você. A mamãe, eu vejo. Agora chegou o momento de adorarmos juntos. É o momento do nosso culto divino.
Eu sei que muitos têm no coração um desejo de estar na sua igreja, sentado no seu banco,